Salve, salve, gente querida! Mais uma aula na TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Marcelo Rocha de Geografia e fica aqui com a gente que hoje vamos falar de um tema arretado. Acredito que você vai gostar bastante. Vem comigo. E eu queria começar fazendo essa pergunta para você, garoto, para você, garota. O Brasil é um país industrializado? E aí, fazer ali, ó, igual o bonequinho ali, igual o emoji. O Brasil é um país industrializado? Se você respondeu que sim, você acertou. Sim, nós somos um país industrializado. Embora sejamos um país subdesenvolvido, o que significa dizer que, embora sejamos ricos, a população ela não desfruta completamente de um equilíbrio, de uma qualidade de vida assim altíssima, mas sim somos um país rico e industrializado. E na aula de hoje a gente vai aprender como foi esse processo de industrialização do nosso querido país. Uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, coloca aí na tela, esse mapa é super interessante porque ele mostra ali o foco, os principais pontos dos principais estabelecimentos no nosso país. E já mostra aqui uma característica muito peculiar nossa. Assim como temos aí uma população concentrada no litoral, os estabelecimentos industriais também estão concentrados no litoral. Mas vem aqui comigo. Por que a maioria da população brasileira e a maioria dos estabelecimentos industriais estão focados no litoral? Será que você consegue responder? Será que você consegue historicamente explicar a ocorrência dessa concentração? A resposta é bem simples. Historicamente, as principais atividades econômicas elas estavam concentradas no litoral. E aí, consequentemente, hoje isso é reproduzido através aí do número de estabelecimentos. Perceba que a maior concentração industrial, vem aqui na tela comigo, fica ali na região sudeste. Então você vê aqui, ó, São Paulo, Espírito Santo, um pouco menos, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais. Descendo um pouquinho aqui para a região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então essa porção aqui do centro-sul é a região mais industrializada do país. Perceba que o litoral nordestino também é uma região aí densamente industrializada, sobretudo aí em destaque as três principais capitais nordestinas, Recife, Salvador e Fortaleza. Mas vamos aqui parar um pouquinho para voltar à história do nosso país, para identificar quando foi que deu início, que deu start à nossa industrialização. Você já deve ter estudado nas aulas de história que durante muitos anos a nossa economia ela veio da zona rural, né? Ela veio do campo. Nós fomos um grande explorador aí de pau-brasil, de minérios, de cana-de-açúcar, de café. Então, nossa economia, durante séculos, estava relacionada com a atividade primária. Primária são aquelas atividades referentes à produção de matéria-prima, ou seja, atividades do campo. Isso até fazia parte de uma lógica comercial, porque o Brasil produzia matéria-prima, já Portugal, enquanto metrópole, trazia para cá produtos manufaturados ou produtos semi-industrializados. Então a gente fornecia matéria-prima para a Europa e a gente comprava produtos europeus. Então essa lógica ela permaneceu durante muitos anos, a tal ponto de em alguns momentos Portugal chegou a proibir estabelecimentos que pudessem produzir algo dentro do próprio país que não fosse matéria-prima. Então essa lógica ela deixou a nossa industrialização para depois, por isso que nós dizemos aí que o Brasil é um país com industrialização tardia. Você que está anotando aí, pega aquela canetinha colorida e escreve lá. O Brasil é um país com industrialização tardia, ou seja, demorou muito para que isso acontecesse. Mas, vamos lá, trabalhar a ideia de como é que isso aconteceu. O que é necessário para que ocorra uma grande mudança na vida de alguém? Ou um trauma, obviamente, ou uma coisa assim que vem sem esperar. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso país. O Brasil era muito dependente ali no início do século XX do café e uma grande crise econômica mundial fez o café deixar de gerar dinheiro. E aí o atual presidente do país na época, né, o Getúlio Vargas,
ele foi lá e disse, ó, já não dá mais para ganhar grana com café, então vamos investir em outra atividade econômica. E aquele dinheiro que estava acumulado lá com os barões de café, eles passaram a ser investidos em outras atividades, entre elas a indústria. O café, digamos assim, ele deixou uma herança muito significativa para a industrialização brasileira. Uma outra herança que eu poderia aí associar com o café foi que no finalzinho ali da produção cafeicultora, muitos imigrantes europeus eles vieram para o Brasil para trabalhar no café. Italianos foram para São Paulo, japoneses também vieram ali para a região de São Paulo, para a região do Paraná. E muitos desses imigrantes eles já tinham experiências nos seus países de origem com o processo de industrialização. Então ficou fácil. Se eu não tenho café e as primeiras fábricas vão surgindo, obviamente que eu já tenho uma mão de obra ali para ser incorporada nessas primeiras fábricas. E digamos assim que o café ele estimulou uma atividade urbana, diferente da cana que estimulava o engenho, a escravidão. O café era comercializado através de negócios em cidades, né, em núcleos urbanos. Então, essa galera que vivia na cidade, que já tinha um poder de consumo um pouquinho maior, né? Afinal, o imigrante que veio da Europa ou veio de outro país, ou veio do Japão, por exemplo, de outro continente, ele não era escravo, ele era assalariado. Então, isso tudo contribuiu para que novas indústrias surgissem dentro daquele contexto. Um outro fator super importante foram as guerras. Como é que a guerra ajudou o Brasil? Principalmente a Primeira Guerra. Tudo que existia de industrializado aqui no Brasil, eu não vou dizer tudo não para não generalizar, mas a maioria dos produtos industrializados que estavam no Brasil vinham da Europa. A Europa em guerra, as peças de reposição começaram a ficar difíceis de chegar até aqui. Então a solução seria incentivar a indústria nacional. E aí Getúlio Vargas foi o presidente lá dos anos 30 que deu início a esse primeiro processo de industrialização. E como é que ele fez isso? Criando empresas, indústrias brasileiras, como por exemplo a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, posteriormente a própria Petrobras. Então ele criou a indústria de base. Se Getúlio, digamos assim, foi o pai da indústria, JK, presidente brasileiro ali no final dos anos 50, foi o pai da modernização da indústria brasileira. Porque ele já encontrou no país uma base industrial implantada pelo Getúlio Vargas. E aí Juscelino Kubitschek, ele foi lá e disse, ó, vamos abrir a economia brasileira para receber investimentos de indústrias que tenham mais tecnologia. É a seguinte ideia, ó, você que vende carro para o Brasil, ao invés de vender carro, por que você não monta a fábrica no Brasil e começa a produzir o carro no Brasil para vender no Brasil? Então, ao invés de trazer um carro produzido na Europa, as fábricas passaram a se instalarem no país. E aí, aproveitando a indústria de base que já existia, os empresários nacionais ficavam ali com indústrias de bens de consumo não duráveis, assim, uma indústria de bebida, produto de higiene, alguma coisa de limpeza, enquanto que grandes empresas chegaram no nosso país na produção de bens duráveis, automóveis, eletrônicos, toda aquela linha branca, geladeira, fogão. E aí essas fábricas elas ajudaram um pouco na modernização do parque industrial brasileiro. Não esquece, anota aí que foi JK o responsável pela construção de Brasília, a nossa atual capital federal. Beleza? Anotado? Vamos seguir agora para um novo momento da história do Brasil, ali o período do regime militar. Ali daquele período em que ali começa ali em 64 e se estende até o começo ali dos anos 80. Nesse período, muitas obras, até obras faraônicas, foram realizadas no Brasil. Como você está vendo aí, por exemplo, a hidrelétrica de Itaipu, que na época era uma das maiores do Brasil, a Transamazônica, uma rodovia que sai da Amazônia e vai até o litoral brasileiro. E aí, nesse período, o Brasil também ganhou aí um amplo crescimento industrial. Chegou a figurar aí entre as 10 maiores economias do mundo.
E nesse período do regime militar dentro do Brasil, ali naquelas quase 2 décadas, os militares eles atuaram na descentralização industrial, tirando um pouco a indústria do litoral e colocando, do sudeste, óbvio, e colocando para outras regiões, como por exemplo aqui a construção do complexo industrial portuário de Suape, o polo industrial de Camaçari, na Bahia, o polo industrial da Zona Franca de Manaus, um grande complexo industrial brasileiro. Muita coisa que você consome de eletrônicos vem da Amazônia, vem com esse selinho aí da gaivota, tá dizendo que tem um polo industrial ali dentro da Amazônia. E assim foi uma outra etapa dessa produção industrial brasileira. Uma observação que eu queria deixar aqui para a gente finalizar a nossa aula. Hoje o grande desafio brasileiro não é só mais ampliar o parque industrial brasileiro, mas é ampliar a tecnologia dos parques industriais brasileiros. E nós estamos indo por um bom caminho, já que temos hoje no território brasileiro muitos tecnopolos. Tecnopolos são polos de tecnologia. E eu poderia citar aqui um bem pertinho da gente, o Porto Digital, lá no Recife, uma área ali que se desenvolve em cima de economia criativa, produção de aplicativos, de software. Quase que todos os celulares comercializados no Brasil têm aplicativos ou sistema operacional produzido made in Recife, o Porto Digital. E outros tecnopolos importantes, o Vale da Eletrônica, Tecnopuc lá em Porto Alegre. Então é bem interessante você se ligar aí nesses tecnopolos brasileiros. Só para a gente finalizar esse contexto, mesmo com esse processo de descentralização, nós ainda temos aqui São Paulo, Minas e Rio de Janeiro com os grandes PIBs industriais brasileiros, ou seja, os estados brasileiros que concentram as maiores indústrias e os maiores volumes de riqueza gerada a partir da indústria. Perfeito? Agora eu queria aí propor um desafio para você, aluno de Jaboatão de Guararapes. Eu não sei de que bairro você mora, mas com certeza você deve conhecer aqui em Jaboatão alguma indústria, até porque Jaboatão também tem um polo industrial. E aí eu quero que você pegue aí o seu caderninho e anote lá. Tem indústrias em Jaboatão? O que é que ela produz? Em que bairro ela está localizada? Onde fica a sua sede? Como assim? Digamos que tem uma indústria de refrigerante aqui em Jaboatão. Onde é que fica a sede dessa indústria? Porque é uma indústria multinacional. Então você vai fazer aí essas respostinhas aí a partir das suas pesquisas e não esquece de comentar na tua sala de aula, apresentar o resultado das tuas pesquisas para o teu professor e para os teus colegas de sala. Beleza? Essa foi mais uma aula da TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Rocha, o seu professor de Geografia. Fiquem com Deus. Valeu!